Boa noite. No mundo do futebol, o cargo de Presidente do Conselho de Arbitragem é um dos frutos mais apetecidos. Não é difícil perceber porquê. Do trabalho daquela figura vestida de negro que se move no meio de 22 jogadores depende muito do que acontece num jogo de futebol. Nenhum árbitro escapa. Ora aplaudidos, ora autenticamente crucificados, os árbitros estão no centro de um caldeirão que não os poupa. Se a crítica jornalística é, como deve ser, implacável, a paixão clubista, essa, então, é demolidora. Reconhecida a importância do papel dos árbitros, é evidente que o processo da sua nomeação para os jogos gera especulação, controvérsia e suspeitas. O Conselho de Arbitragem que os escolhe é, por isso, um organismo debaixo de fogo. É também essa a razão pela qual muitos dizem que o lugar de Presidente daquele Conselho é o mais importante do futebol português. Neste momento, é Laureano Gonçalves quem o ocupa. Dr. Laureano Gonçalves, de facto é o lugar mais importante do futebol português? Boa noite, Dr. José Eduardo Muniz. Boa noite também aos seus convidados e a quem neste momento nos está a ver e a ouvir. Eu entendo que não. Entendo que as pessoas é que resolveram apodá-lo dessa forma. Entendo que é um lugar como outro qualquer da hierarquia desportiva, porque o lugar de presidente penso que vai apenas ser criado agora na nova estrutura desportiva. Bom, o que existe, se me dá licença, o que existe é um Conselho de Arbitragem composto por 7 elementos e sendo o presidente um interpares. Bom, é um interpares, mas o que é certo é que as associações parecem mais preocupadas em disputar o lugar de presidente do Conselho de Arbitragem do que propriamente preocuparem-se com a própria presidência da Federação. Mas isso é um problema das associações, não é um problema do Conselho de Arbitragem, muito menos do Presidente do Conselho de Arbitragem, não é? A mim pediram-me com alguma insistência para ocupar este lugar, aceitei o desafio, primeiro com muito custo, agora já com menos, e por isso mesmo eu não tenho nada... O apetite que as associações demonstram por esse seu lugar não pode ser um sinal, um sintoma de que por ele podem passar muitas das vitórias e das derrotas dos jogos de futebol? Não, eu entendo que não, desde que o lugar seja desempenhado com idoneidade, com transparência, rigor e competência, penso que, enfim, não há ninguém que possa fazer dobrar, quer o Presidente do Conselho de Arbitragem, quer o próprio Conselho de Arbitragem. Daí que, se as pessoas pensam assim, comigo, aliás, estão redondamente enganadas e penso que as expectativas por elas criadas, até ao momento, devem neste momento estar frustradas. O senhor vem do Porto, da Associação de Futebol do Porto, que teoricamente deveria lutar, sobretudo, pelo cargo de Presidente da Federação, e não o fez. Bem, mas isso é um problema da Associação de Futebol do Porto, é um problema de correlação de forças. O que eu sei é que, neste momento, eu posso dizer ao Sr. José Eduardo Muniz que o meu nome foi sufragado, e eu vou amanhã tomar posse deste lugar, enfim, em renovação de mandato, foi sufragado por 22 associações que são quantas existem neste país. Portanto, o problema, enfim, não é da Associação de Futebol do Porto, o problema foi de 22 associações que entenderam que, enfim, modestamente, o meu trabalho e o do meu Conselho, então deixe-me a Associação renová-lo... do Porto tem muita força. Enfim, tem alguma força, e tem alguma estratégia, tem algum engenho, tem alguma arte para, em diálogo... Mas o engenho e a arte na arbitragem é muito necessário. Não, mas eu não estou a falar de arbitragem, estamos a falar em nomeação para os nós já lá iríamos chegar. Certo. Antecipou-se, foi por um caminho mais curto, mas é precisamente essa a questão de fundo. O seu lugar, um lugar polémico, é um lugar disputado, exatamente por essa razão. Porque não ignora, certamente, a enorme avalanche de críticas que tem havido nos últimos tempos sobre a arbitragem em Portugal e os casos de que se tem falado tanto no futebol português, de que os árbitros influenciam objetivamente os resultados. Mas esse problema, se me dá licença, não é de agora, quer dizer, e, enfim, essa adjetivação ou essa argumentação, penso que, enfim, deverá reportá-la um pouco mais atrás e um pouco, enfim, se calhar alguns anos atrás. Quer dizer, desde que este Conselho tomou posse, enfim, a comunicação social, pelo menos até determinada altura, foi unânime em reconhecer que este Conselho de Arbitragem trouxe à arbitragem alguma credibilidade, ou pelo menos um pouco mais do que aquela que tinha. Mas os jornais também lhe caíram em cima quando... sendo uma figura ligada ao Boa Vista, toda a gente o sabe, o senhor no final de um jogo do Boa Vista, com Vitória de Guimarães, e o árbitro era o senhor Jorge Coroado, lhe fez críticas, não foi? Mas eu sou, enfim, sou humilde ao ponto de, com a umbridade, enfim, que me caracteriza e que se impunha, aliás, em relação a essa situação, de vir de imediato a dizer que, enfim, a crítica foi tanto injusta, enfim, quão imerecida,
porque no caso concreto tratava-se tão só de um dos melhores árbitros portugueses. A verdade é que não é fácil, como o Sr. Doutor deve compreender, uma pessoa que, estando embora ligado ao dirigismo desportivo, pronto, e tendo durante 15, 20 anos vestido ou acompanhado uma camisola, enfim, com uma determinada tonalidade, de um momento para outro, ver-se, enfim, com a necessidade de vestir uma outra, se dá licença. Mas o Presidente do Conselho de Arbitragem não deve ser ele próprio o exemplo da isenção absoluta para merecer aquele consenso de que mencionava há bocado. Mas tem de ser, e foi, e a verdade é que os árbitros, enfim, manifestaram, enfim, algum desagrado, e eu tenho de o reconhecer, mas de imediato compreenderam a minha posição. E hoje penso que volto a ter comigo, se não portanto, a totalidade dos árbitros, pelo menos a tal maioria qualificada que é indispensável. Não é? De qualquer das maneiras, não devia ter feito. Mas reconheci isso prontamente, não é? Aliás, eu numa estação de rádio, que era, por acaso, católica, enfim, disse até se fosse preciso eu teria rezado na altura o ato de contrição. De maneira que admiti isso perfeitamente, assumi, enfim, e com a humildade, como digo, que se impunha. O senhor é um advogado. Acha que tem as aptidões necessárias do ponto de vista técnico para selecionar os árbitros que vão arbitrar os jogos? Não devia ser um conselho constituído, de facto, por profissionais da arbitragem? Ora bem, esse é um problema, enfim, que se debate com alguma frequência. Eu sou advogado, mas fui dirigente desportivo, é preciso não esquecer isso. Mas não foi árbitro? Não fui árbitro, pois não, mas não é necessário que, para ser, aliás, enfim, como deve compreender, não me lembra que seja tradição neste país o Presidente do Conselho de Arbitragem ser um árbitro. Eu não conheço caso algum em que... Enfim... Pode ser um antigo árbitro, um árbitro internacional. Não, mas é que não tem sido essa a tradição. Não tem sido essa a tradição. É verdade que lá fora... Um espectador de futebol também não pode ser treinador de uma equipa de futebol. Mas é verdade que lá fora é normal serem ex-árbitros, mas também há situações em que não são. Porque os problemas de índole técnica são resolvidos por uma comissão de apoio técnico. Essa sim é que tem de conhecer a tecnicidade da arbitragem. O Presidente, como os próprios estatutos dizem, e os estatutos da Federação ainda há pouco foram aprovados, e dizem só isto: compete ao Conselho de Arbitragem gerir a atividade da arbitragem. Gerir não é saber de cor as 17 leis do futebol. Mas por essa ordem de ideias, um espectador, eu insisto nisso, podia ir treinar uma equipa de futebol, por isso simplesmente. Nós sabemos que neste país está cheio de treinadores de bancada. Mas é que eu não era, se me dá licença, e com a devida vénia, eu não era propriamente um espectador da arbitragem. Eu fui durante 15 anos dirigente desportivo e, portanto, inclusivamente estive à frente do futebol profissional de uma equipa deste país que milita na primeira divisão. Portanto, eu tinha conhecimentos de arbitragem. Agora, em termos de tecnicidade, é verdade que, enfim, ainda hoje teria algumas lacunas. Não estará isso na origem de alguns dos erros que têm ocorrido no futebol português na nomeação de alguns árbitros? Por exemplo, nós assistimos a várias situações em que os árbitros cometem objetivamente erros de arbitragem, erros importantes que influenciam os resultados dos jogos, e o que verificamos é que na semana seguinte muitos desses árbitros estão novamente a arbitrar. Não deveriam eles ser suspensos, pura e simplesmente? Não deveriam eles ser castigados de uma forma qualquer? Portanto, isso será sempre uma exceção, nunca é a normalidade. Nunca é o normal. A verdade é que nós também não estamos... Bom, eu tenho aqui um exemplo concreto. O árbitro que validou, por exemplo, o golo do Futebol Clube do Porto em Passos de Ferreira, quando a bola nem sequer entrou na baliza. Não só não foi punido, como na semana seguinte foi nomeado para o Boa Vista Marítimo. Mas porquê é que o Sr. Doutor só fala no Passo Ferreira? Que é um dos exemplos mais recentes. Sim, mas há outros exemplos. Há os exemplos do Benfica, há os exemplos do Sporting, há os exemplos... Mas isso só está... Eu não estou aqui a defender o Porto, a defender toda a gente. Mas nesse caso só está a dar-me argumentos a mim. Não. Portanto, é isso que eu gostaria de explicar. Por uma razão muito simples, é que, portanto, havia um árbitro que estava nomeado para o jogo seguinte dessa equipa e, portanto, durante a semana houve alguma instabilidade na sua equipa técnica, quer ele, quer os dos fiscais de linha, e, portanto, houve que retirá-lo, e, portanto, havia que avançar com um novo árbitro. E como, enfim, nós também estamos... por um que já tinha provado mal uma semana antes? Doutor, por amor de Deus, mas provado quem? O árbitro que apitou o Passos Ferreira não tinha aprovado nada, quer dizer, não tinha apitado no domingo anterior. Apitou pela primeira vez, o Passos, aliás, penso que a terceira vez que apitou, a primeira vez que ia apitar... Não, o problema não é esse, ele apitou o jogo do Passos Ferreira e logo uma semana depois foi apitar outro. Outro jogo importante, tendo cometido erros no primeiro jogo que arbitrou. Eu peço desculpa, mas o erro, não foi o árbitro que cometeu o erro, se me dá licença, não é? Quem cometeu o erro foi o fiscal de linha, penso eu. Se é que houve erro, desculpe, se é que houve erro. Bom, pelo menos a gravação das imagens demonstra que a bola não entrou. Quer dizer, não sei se demonstra, não é totalmente líquida essa situação, quer dizer, não é totalmente líquida e a partir daí, quer dizer, o benefício da dúvida tem de ser sempre para o árbitro, e se eu retirasse o árbitro, enfim, portanto, estaria a dar... o benefício da dúvida às imagens? Eu tenho de me permitir que
completo o meu raciocínio. O problema que se coloca é que se eu retirasse o árbitro, estaria, digamos, a retirar-lhe confiança e se calhar a crucificá-lo, a fazer como alguns fazem, não é? E, enfim, não é a minha missão estar a... Enfim, Mas os senhores só fazem o exame à atuação do árbitro com base no relatório que o árbitro efetua, que é um relatório que toda a gente sabe que ninguém pode contestar, porque não há nenhum tribunal que possa analisar as questões. Nós fazemos, não só, nós fazemos, digamos, o exame, ou emitimos juízo de valor sobre a atuação do árbitro, pelo relatório do delegado técnico e também pelas imagens televisivas. Nós já temos feito correções fruto das imagens televisivas. Sim, mas o que é certo é que os clubes podem ser prejudicados, os jogadores podem ser prejudicados, podem ser fortemente penalizados e ninguém pode recorrer dessas decisões. Ou de um erro que um árbitro comete. Doutor, mas isso não acontece só em Portugal, como deve compreender. Lá fora assim é também, não é? Está bem, mas a verdade é que os outros países, enfim, em termos de futebol, se calhar, estarão até um pouco mais avançados e a verdade é que lá fora assim acontece também. O doutor, se verificar, não sei se é espectador, enfim, de futebol, mas a verdade é que quer em Itália, onde o futebol atingiu o mais alto grau de desenvolvimento, há erros de palmatória, erros grosseiros, que nós no Conselho de Arbitragem costumamos apodar de grosseiros ou notórios. E também os jogos não se repetem, não é? Dr. Lorano Gonçalves, já estamos aqui a com uma exceção ou outra. Já estamos aqui a conversar um bocadinho. Estas pessoas que aqui estão certamente também lhe quererão fazer perguntas. Vamos passar a essa fase de imediato, até porque o senhor amanhã volta a tomar posse do seu lugar. É verdade. É verdade. E posso repetir-lhe, sufragado por 22 associações deste país. Faça favor, o senhor gostaria que se identificasse primeiro. Rui Nogueira. Olha, Sr. Lorano Gonçalves, sabendo eu que o senhor é um homem de jurisprudência e formado em Direito, e pegando as palavras do Dr. Eduardo Muniz, o senhor foca aí o problema do Passos Ferreira. Ora, sucede que o árbitro menciona num relatório que um jogador agrediu um jogador do Futebol Clube do Porto. Esse jogador vai para a rua. Verifica-se através das câmaras de televisão que esse jogador não agrediu. E o senhor vem, o jogador é punido com 5 jogos de castigo. O senhor refere-se aí à Itália, mas não se refere à Inglaterra. Há desafios em que as câmaras de televisão não focam problemas que se passam no campo desportivo, ou a câmara de televisão não, os espectadores não veem, e as câmaras de televisão depois fazem a devida ratificação, eles são castigados. Ora, sucede também que o senhor veio aqui defender o Sr. Martins dos Santos. Ora, sucede que ele descarga, diz que não sabe se é gol, foi o Laino que o marcou. Mas em relação a isso, o senhor, como Presidente do Conselho de Arbitragem, não está, 90% da população portuguesa de futebol diz que o futebol português hoje em Portugal é uma mentira. E o senhor não está, de facto, a contribuir para essa situação, e eu vou dizer porquê. O senhor, ao nomear os árbitros todos para o Futebol Clube do Porto, de árbitros pertencem ao Conselho de Arbitragem do Futebol Clube do Porto, por uma influência do Futebol Clube do Porto, da própria cidade, eles são todos a benefício do Porto. Olha, veja o Sr. Carlos Carvalho, nos expulsou o Vítor Bahia, veja o Sr. Alexandre Morgado, agora expulsou o Vital, veja o Sr. Martins dos Santos, e para não falar de outros, porque isso é um ragabalho. Pode ir à questão que quer colocar concretamente. Quero colocar a seguinte questão. O Sr. João Mesquita teve os problemas na Madeira com a sua equipe de arbitragem. Os Lanhos, o restante da equipe, pediu para falar com o senhor. O senhor recebeu-os. Os fiscais de linha do Sr. João Mesquita, recebi-se, senhor. Um deles recebi-se, senhor. Recebeu-os. Recebi-se, senhor. Pronto. Mas recebeu e já agora mas, quer dizer, em relação enfim, ao preâmbulo, que no fundo o objetivo da sua pergunta não era propriamente fazer a pergunta, penso eu, era tecer as considerações. Eu tinha muitas perguntas para pois, mas tecer as considerações que teceu. Em relação a isso, eu gostaria de dizer que eu não estou a contribuir minimamente para isso. Esses considerando, já os ouvia eu há dezenas de anos, sempre se disse aquilo que o senhor acabou de referir. Em relação ao Futebol do Porto, eu não sou. Desculpe, agora estou a falar eu. Não há fumo sem fogo. Desculpe, eu agora estou a falar eu ouvi-o atentamente, de maneira que vai ter a maçada de me ouvir a mim também. Eu não sou advogado de Futebol do Porto, eu sou Presidente do Conselho de Arbitragem Nacional e os árbitros do Porto apitam jogos do Porto, como os de Lisboa apitam jogos de Lisboa e vão apitar jogos de Lisboa. Porque desconhecem uma situação com a qual nós temos, infelizmente, de nos ver confrontados, que é o problema dos condicionamentos geográficos ou económicos. Nós, se nos facultassem um orçamento de 500 ou 600 mil contos, certamente que os árbitros de Lisboa iriam sempre apitar os jogos do Porto, os árbitros do Porto viriam sempre apitar os jogos de Lisboa, se a categoria de uns e outros se equivalesse. Infelizmente assim não pode ser. Eu já vi
vi árbitros do Porto apitar jogos entre clubes do Porto, sem favorecer o Porto, se calhar algumas vezes prejudicando. Já vi árbitros do Porto apitar, como lhe disse, jogos de clubes do Porto e apitá-los exemplarmente. Mas o Sr. Laureano Gonçalves dá mais me dissesse uma coisa. O senhor acabou de Tem que dizer, ser muito rápido, porque eu tenho acabou mais de dizer que o pessoas a Benfica e o Sporting são sempre beneficiados. O senhor tem que reconhecer... Não disse isso, o senhor está... Disse ao Sr. Eduardo Muniz, está a que tirar por uma vezes o conclusão Benfica e o Sporting são beneficiados. O senhor tem que reconhecer que o Porto, nestes últimos anos, é uma vergonha, é um escadalo nacional. Isso é a sua opinião, não é a minha opinião. É 90% da população Bem, portuguesa. vamos continuar em frente. O senhor aí, faça favor. Ribeiro, eu gostava de perguntar ao Sr. Laureano Gonçalves o seguinte. No início da sua intervenção, disse que teve a humildade de reconhecer que errou quando fez uma crítica ao Vítor Pereira no célebre jogo do Boa Vista Guimarães, pois teve uma atitude irrefletida no aspecto das suas declarações. Reconheceu aí também que ele é um dos melhores árbitros nacionais. Eu pergunto-lhe, após esse jogo, que nomeações passou a ter um dos melhores árbitros, não o melhor árbitro nacional do momento? Que nomeações passou ele a ter a nível de primeira divisão nacional? As nomeações, segundo me creio, é tudo camadas jovens, ou para, ou uma divisão de honra. É só isso. Eu peço desculpa, mas está enganado. O Vítor Pereira apitou pelo menos mais, eu posso errar, mas penso que mais 4 vezes primeiras divisões, pelo menos 3, 4 vezes não, apitou. Não, senhor. Apitou, isso é que apitou. Apitou e vai apitar mais ainda, se Deus É quiser. evidente que vai apitar mais. Vai apitar mais e jogos importantes. Não? Fica já aqui a promessa para o Vítor Pereira. O senhor aí está a pedir para falar, penso eu. Aquilo que eu me queria referir ao Sr. Presidente era o seguinte. Com a agitação que a arbitragem... Costa e Silva, funcionário da Telecom.